Hoje vamos mergulhar na história de uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes entre os 12 apóstolos de Jesus, Simão, o Zelote. Quem era esse homem? Por que o seu apelido é tão significativo? E o que a sua jornada de revolucionário a seguidor de Cristo pode nos ensinar hoje? Fiquem comigo até o final, porque a história dele é uma poderosa lição sobre transformação. Para entendermos Simão, precisamos primeiro entender o seu tempo. Imagine viver na Judéia do primeiro século. A terra que você ama, a sua pátria, está sob o domínio opressivo do Império Romano. Impostos abusivos, soldados estrangeiros em cada esquina e uma constante sensação de humilhação. Nesse caldeirão de tensões, surgiram vários movimentos de resistência. Um dos mais radicais era o dos Zelotes. Os Zelotes não eram apenas um grupo político. Eles eram movidos por um fervor religioso intenso. Acreditavam que somente Deus era o verdadeiro governante de Israel e, portanto, submeter-se a César era uma forma de idolatria. Eles eram patriotas fervorosos, dispostos a usar a violência, se necessário, para expulsar os romanos e restaurar a soberania de Israel. A sua filosofia era: nenhum senhor senão Deus. Eles eram os homens que enfrentariam o sistema, de frente, com a espada na mão. É neste contexto que encontramos o nosso personagem. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, ele é chamado de Simão, o cananeu. Já Lucas, tanto no seu evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos, o identifica como Simão, o Zelote. É importante esclarecer que cananeu aqui não se refere à região da Cananéia, mas provavelmente a uma transliteração da palavra aramaica cananá, que significa zeloso ou apaixonado. Portanto, ambos os títulos apontam para a mesma identidade. Simão era um homem de zelo, um membro, ou, no mínimo, um simpatizante fervoroso do partido dos Zelotes. Pensem nisso por um momento. Jesus está formando o seu círculo íntimo, os 12 homens que seriam a fundação da sua igreja. E nesse grupo, ele inclui Simão, um homem cuja ideologia era baseada na Revolução Armada. Mas a genialidade de Jesus está justamente na diversidade que ele une. No mesmo grupo tínhamos Mateus, um cobrador de impostos. Para um zelote como Simão, Mateus era o inimigo. Ele era um traidor, um colaborador do sistema opressor romano que Simão jurou destruir. Conseguem imaginar a tensão nas primeiras reuniões? De um lado, Simão, que provavelmente via Mateus como o símbolo de tudo o que estava errado com Israel. Do outro, Mateus, que talvez temesse a fúria e o julgamento de Simão. E no centro, mediando tudo isso, estava Jesus. A presença de Simão e Mateus no mesmo grupo é um dos maiores testemunhos do poder reconciliador do Evangelho. Jesus não escolheu homens perfeitos e com ideias alinhadas. Ele escolheu pessoas de mundos opostos e as uniu sob um novo propósito, uma nova identidade em Cristo. O que aconteceu com Simão? O que fez um homem acostumado a pensar em espadas e rebelião largar tudo para seguir um Messias que pregava o amor aos inimigos e a dar a outra face? A Bíblia não nos dá os detalhes dessa conversa, mas podemos imaginar. Simão buscava a libertação de Israel. Ele ansiava por um reino de justiça. E em Jesus, ele encontrou um rei, mas um rei diferente. Ele descobriu um reino, mas um reino que não é deste mundo. Simão deve ter percebido que a verdadeira opressão não era apenas a romana. A verdadeira escravidão era a do pecado, do ódio, da amargura. Jesus lhe mostrou uma revolução muito mais profunda, a revolução do coração. O zelo de Simão não foi apagado, foi redirecionado. A mesma paixão que ele tinha pela libertação política de Israel foi transformada em uma paixão ardente pela propagação do Evangelho, pela libertação espiritual das pessoas. Ele trocou a espada de aço pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa transformação é radical. Simão, o homem que lutaria contra o sistema, tornou-se Simão, o apóstolo que edificaria a igreja.
o seu foco mudou da derrubada de um império terreno para a construção de um reino eterno. Ele aprendeu com Jesus que a verdadeira força não está na violência, mas no sacrifício, que a verdadeira liberdade não vem pela espada, mas pela cruz. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, o que aconteceu com Simão? As Escrituras não mencionam mais o seu nome, mas a tradição da igreja primitiva nos oferece algumas pistas. Embora as histórias variem, muitas fontes antigas sugerem que ele foi um missionário incansável. Alguns relatos dizem que ele pregou na Mesopotâmia, na Pérsia, atual Irã, e até mesmo na Britânia. A tradição mais comum, especialmente na Igreja Ortodoxa Oriental, associa o seu ministério ao de Judas Tadeu. Juntos, eles teriam evangelizado a região da Pérsia. E o seu fim? Assim como a sua vida, a sua morte é envolta em um zelo sacrificial. A maioria das tradições concorda que ele morreu como mártir. Uma das versões mais conhecidas, retratada em muitas obras de arte, afirma que ele foi martirizado ao ser cerrado ao meio. Seja qual for a forma exata, o seu fim demonstra que a sua lealdade final não era mais a uma causa política, mas ao seu Salvador, Jesus Cristo. O homem que estava disposto a morrer por Israel, no fim, morreu por aquele que é o verdadeiro rei de Israel e do mundo. A história de Simão, o Zelote, é incrivelmente relevante para nós hoje. Vivemos em um mundo polarizado, cheio de divisões políticas e ideológicas. Muitas vezes, assim como Simão, somos tentados a colocar a nossa esperança em sistemas políticos, em líderes ou em revoluções sociais para consertar o mundo. Acreditamos que, se o nosso lado vencer, tudo ficará bem. Mas Simão nos ensina uma lição crucial. A solução definitiva para os problemas do mundo não é política, é espiritual. Jesus não veio para tomar o poder em Roma, ele veio para derrotar o poder do pecado e da morte. A transformação que ele oferece não é de governo, é de coração. O zelo de Simão não era mau em si. A paixão por justiça e liberdade é algo bom, plantado por Deus em nós. O problema era a direção desse zelo. Jesus pegou essa energia bruta e a refinou, a purificou e a direcionou para o propósito mais elevado de todos, o amor a Deus e ao próximo. Então, qual é o seu zelo hoje? Pelo que você é apaixonado? A história de Simão nos convida a entregar as nossas paixões, os nossos planos e até mesmo as nossas espadas aos pés de Jesus. Ele é capaz de pegar o nosso zelo, por mais equivocado que esteja, e transformá-lo em algo poderoso para o seu reino. Ele pode nos ensinar a lutar as batalhas certas, com as armas certas. De um revolucionário que queria derrubar o sistema, Simão se tornou um apóstolo que virou o mundo de cabeça para baixo com a mensagem do amor e da graça. Que a sua história nos inspire a buscar essa mesma transformação, a permitir que Jesus redirecione as nossas paixões para a construção de um mundo melhor, não através da força, mas através do serviço e do amor sacrificial. Muito obrigado por terem assistido até aqui. A jornada de Simão, o Zelote, é um lembrete poderoso de que ninguém está fora do alcance da graça transformadora de Deus. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as histórias fascinantes da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais te impactou na história de Simão. Um grande abraço e até a próxima!